claro. Isso é a sua opinião, eu respeito. Isso é o livre-arbítrio de eu respeitar a sua opinião. Agora você pode respeitar a minha. Eu até Na verdade, não é minha opinião, assim, é a Bíblia, é a opinião da Bíblia, né? Isso, Da palavra de Deus. É a Mas tua interpretação da Bíblia, tá? Porque a Bíblia tem várias... só tem uma interpretação. Não, tem várias interpretações. Tem as religiosas e tem quem conhece a graça, tá bom? Eu não estou falando de um passado que já passou. Eu ainda sou profissional do sexo. É exatamente por isso que a graça me alcançou. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 5:20, já que você é um conhecedor da palavra. Não, eu não te interrompi. Okay, mas tá fora você tem o Espírito Santo? Então controle-se, tá? Domínio próprio. Ok? Mansidão, domínio próprio, ok? Posso falar? Eu te interrompi? Não, eu te interrompi? Deixa eu falar depois. Tudo bem, pode argumentar. Ok. Não tente me interromper porque tem mais pessoas. Eu estou no meio do processo, tá? Não sou perfeita, não estou pronta e nem finjo estar. Se Deus esperasse perfeição, Paulo nunca seria chamado. Jesus disse que veio para os doentes, não para os sãos. Em Marcos 2,17, já que você gosta de falar da Bíblia. Então, não é porque ainda sou uma profissional do sexo que Deus não pode me usar. A obra que ele começou em mim, ele vai concluir no tempo dele, não no de vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, está escrito: fiz-me tudo para todos para salvar alguns. Sabe o que quer dizer isso? Eu sei. Tá. E você pediu para sua produção. Tô terminando, não terminei. Tu vai me responder. Ó, Esther, bem rápido. Esther 4:14, foste colocado no lugar por um propósito. Ó, Esther 4, capítulo 4, versículo 14. Foste colocado nesse lugar por um propósito. Se Deus me colocou aqui na terra para salvar almas, e hoje estou como garota de programa, estou salvando almas, aqueles que praticam o pecado... Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje meditar um pouquinho na palavra de Deus, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Passei um pouquinho da Andressa Urach, não tô aqui para poder julgá-la, nem para condená-la, nem para difamá-la, mas para a gente aprender um pouquinho com a história dela, entender o que aconteceu, para que a gente tome, né, o exemplo dela como um exemplo para a nossa vida também, para a gente tomar cuidado e aprender com os erros dos outros, né? A Andressa, todo mundo a maioria das pessoas conhece, é uma pessoa que está na mídia há muitos anos. Ela teve um problema na sua perna e teve uma experiência de quase morte, onde ela fala, né, que teve visões de Deus, que a alma dela saiu do corpo e que a partir dali ela entregou a vida dela para Jesus, se converteu, foi para uma igreja evangélica e, coincidentemente, ela foi para a mesma igreja que eu era também. Fui dessa igreja há muitos anos. Também não estou aqui para falar mal da igreja, mas eu vou mostrar para vocês qual que é a origem do problema da Andressa, que não é o problema só dela, é um problema de muitos cristãos que também passaram por igrejas assim. Então, vamos analisar primeiro esse vídeo. Vou passar mais um pouquinho do vídeo, só para vocês entenderem o que ela fala. Ela mostra que ela confia na graça de Deus, na salvação dela, por meio da graça, por meio da fé em Jesus, que todas as outras pessoas são da lei, que todo mundo está condenando ela errado porque não conhecem a graça dela. Então, ela foi para essa igreja e, segundo ela mesma relata, ela doou muitos bens para a igreja, doou muito dinheiro, ela fala aí, eu acho que cerca de, se não me engano, 2 milhões de reais, e ela foi contratada pela igreja para trabalhar em reportagens, e ela fez essas doações para a igreja, e depois, com o tempo, ela foi mandada embora, e por causa disso ela se sentiu traída pela igreja, porque ela deu tudo que ela tinha na esperança de ser abençoada, e a igreja
pela qual ela tinha dado tudo, mandou ela embora do emprego que ela tinha e ela ficou sem nada, sem o emprego e sem o dinheiro que ela deu. E por isso ela se revoltou contra a igreja e entrou na justiça querendo de volta esse dinheiro. Se envolveu com uma pessoa, se casou e ela começou a se envolver com pessoas de outras igrejas e ela começou a entender a graça de Deus que ela nunca ouviu nessa outra igreja. Só que ela começou a aprender uma graça totalmente distorcida, né? Na igreja que ela estava, que é a igreja pela qual eu também frequentei durante alguns anos, é uma igreja que não fala da graça, que não tem pregação sobre a graça, muito pelo contrário, a pregação dessa igreja é contra a graça. Então, é uma igreja que põe ênfase, que fala que tudo, o cerne da vida, de tudo, da crença cristã, está em você doar o que você tem, em você dar tudo o que você tem, em você se sacrificar, né? Sacrificar no modo amplo mesmo, geral, dando seu dinheiro todo, né? Nas campanhas, participando de todas as correntes. Não estou aqui para falar mal da igreja, eu estou falando a verdade. Porque é isso que nós aprendemos lá, que você tem que se sacrificar para você ter sucesso. Então, o alvo principal dessas igrejas é o sucesso nessa vida. Eu sei que agora eles estão tentando melhorar isso e mudar um pouco essa visão da igreja. Eu tenho percebido por pessoas que eu conheço lá de dentro, por coisas que eu estou vendo, que eles estão mudando um pouco a pregação. Mas a pregação da igreja era sempre o sucesso. Sucesso financeiro, sucesso sentimental, sucesso espiritual, sucesso em tudo. Você tem que ser um sucesso, a vida tem que ser maravilhosa para que você mostre o Deus que você serve. Então, é uma igreja que prega a teologia da prosperidade. É uma igreja que não se preocupa em ensinar a Bíblia, não tem estudo bíblico, as pessoas não conhecem a Bíblia. A gente vê pelo vídeo aí da André Surak tentando rebater as críticas, ela não sabe nenhum versículo, ela teve que anotar várias passagens no caderninho porque ela não sabe nenhum versículo bíblico. Por que ela não sabe nenhum versículo bíblico? E ela ficou dentro dessa igreja, sei lá, 5 anos, 6 anos, não sei, e ela não sabe nada da Bíblia. Então, eu não estou criticando a Andressa, eu estou falando que muitas vezes, não estou jogando a culpa também toda para a igreja, não. Mas eu estou dizendo que a raiz dos problemas dela, na questão espiritual, foi que ela nunca teve um ensinamento sólido sobre a palavra de Deus. Nessa igreja, eles não ensinam a Bíblia. O que é ensinado lá são versículos isolados, fora de contexto, muitas vezes para incentivar que as pessoas participem de campanhas. Então, as pessoas são incentivadas a ter essa ambição de melhorar de vida. Essa é a mensagem principal da igreja. Você tem que mudar de vida, você tem que prosperar, você tem que ter sucesso. Então, todas as campanhas são baseadas nessa ênfase do sucesso, da prosperidade, de uma vida maravilhosa. Contrário do que as escrituras dizem. A Bíblia diz, não busquei as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não se fatigueis para ser rico, porque a riqueza tomará asas para si. A Bíblia fala, não corremos atrás do vento. Então, essa busca por sucesso, por riqueza, por poder, por essas coisas, isso não é obra de Deus. Por que não é? A Bíblia fala que aquele que ama o mundo e as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele explica o que é as coisas do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Agora, na época que a Andressa estava na igreja ainda, ela estava como obreira na igreja, servindo, eu acompanhava ela, eu seguia ela nas redes sociais e eu vi alguns vídeos dela falando muito sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. E eu percebi, assim, Deus me deu um entendimento claro do que estava acontecendo com ela. Isso antes de tudo isso acontecer.
Eu vi os vídeos dela, as coisas que ela estava falando, muito, muito, muito fanática. E eu falei, Deus, essa mulher está mal, espiritualmente mal. Eu falei, ela não está bem, ela está precisando de ajuda. E pouco depois que eu falei isso, estourou a bomba, ela saiu da igreja, foi uma confusão. E hoje ela está vivendo dessa forma triste, fazendo coisas que nem as pessoas do mundo não têm coragem de fazer. Então, eu consegui enxergar nela uma pessoa que estava vivendo um cristianismo totalmente equivocado, e ela não estava bem. Ela não estava. Embora ela estava servindo dentro da igreja, ela estava ajudando outras pessoas, mas aparentemente parecia que ela estava salva, mas ela não estava. E claramente dava para perceber. Quem é espiritual consegue perceber as coisas. E eu percebi claramente que ela não estava bem espiritualmente. Então, ela apoiou a sua fé na igreja, nas palavras do bispo, dos pastores, e não na palavra de Deus. Então, infelizmente, essas igrejas neopentecostais, elas firmam as pessoas nas campanhas, nas palavras do pastor, nas promessas e nos testemunhos que eles veem. A sua fé, a sua comunhão com o Senhor, elas não são baseadas no que a palavra de Deus diz, mas no que o pastor fala, na campanha, no testemunho que ela ouve. Então, as pessoas ficam fanáticas. Eu falo isso porque eu também era assim. A gente vai na igreja 2, 3, 4, 5 vezes por semana. A gente se afasta dos nossos familiares, dos nossos amigos. A gente não viaja, a gente não faz mais nada da vida a não ser ficar dentro da igreja, correndo atrás de uma coisa que eles dizem que é o tal do sucesso. E nunca saem do lugar. As pessoas estão lá, estão correndo e parece que elas nunca saem do lugar. É mais ou menos como aquele ratinho que fica correndo naquela rodinha. Eles têm promessas, eles ficam lutando, mas nunca saem do lugar. Só ficam ali fazendo campanha, mas nunca saem do lugar. A sensação que dá é que você vai vencer, mas nunca vem. A vitória nunca vem, que eles falam. Então, você tem que participar de mais uma campanha, porque você ainda não teve fé suficiente. Aí você tem que participar de mais uma. Eu não tô falando para os membros da igreja desistirem, saírem da igreja, não. Eu tô falando que a Bíblia fala que o sucesso, ele não tem nada a ver com o tanto de campanha que você faz, nem com o tanto de vezes que você vai na igreja, nem com o tanto de oração que você faz, ou com o tanto de ajuda que você faz. A palavra de Deus diz assim, lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Aquela árvore cuja folhagem não murcha, né? No devido tempo dará o seu fruto. Tudo quanto ele fizer será bem sucedido, ou seja, terá sucesso. Então, o segredo do sucesso, biblicamente, não tem nada a ver com o tanto de campanha, nem com o tanto de vezes que você vai na igreja. Tem a ver com a palavra de Deus, com a importância e com o conhecimento da palavra. Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não falou que se você participar de uma campanha, de uma corrente, de uma oração forte, que você vai ser liberta. Você vai ser liberto quando você conhecer a verdade. E o que é a verdade, gente? A verdade é a obra que Jesus realizou por nós na cruz. A verdade é a palavra. Por que essas igrejas, ao invés de ficar incentivando campanha e sal daqui, e óleo dali, e água daqui, por que elas não... Então, em vez de ficar incentivando, é o sal, é a água, é o não sei o quê, e joga não sei o que na onde, e não sei o quê, por que não incentiva o estudo das escrituras, gente? A palavra de Deus é a base para a nossa vida, o conhecimento das escrituras. Não é a interpretação do pastor, é a palavra de Deus, é o estudo das escrituras. Ela nunca se firmou na verdade, como diz a palavra de Deus. O diabo, ele é mentiroso, pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Tem muito cristão que não se firma na verdade, que não se firma na palavra de Deus, que não aprende. Então, assim, a Bíblia é para ser estudada, ser
ensinada. A Bíblia fala que Jesus, ele ensinava todos os dias. Se você for parar para ouvir as pregações e os ensinamentos dessas pessoas, dessas igrejas neopentecostais, você vai ver que os ensinamentos dessas pessoas são totalmente distorcidos. São versículos fora de contexto, ensinamentos totalmente distorcidos, sempre levando as pessoas à dúvida. Nunca falam da graça, nunca falam do sacrifício de Jesus, nunca falam da obra da cruz. Sempre falam do altar, do poder da oferta, do poder da campanha, do poder disso, daquilo, mas nunca falam daquilo que Jesus fez da forma certa. Então a Andressa, ela não aprendeu a graça de Deus da forma certa e ela acabou sendo levada por ventos de doutrinas. Por isso que nós temos que ensinar as pessoas a verdadeira graça de Deus, para que elas não sejam levadas por ventos de doutrinas enganosas. Ela aprendeu a graça de Deus com alguém, não sei se foi com o ex-marido ou com outra pessoa, não sei quem foi. Ela aprendeu a graça que dentro da igreja ela não aprendeu, porque eles não falam da graça, na verdade falam mal da graça de Deus. Ela deveria ter aprendido a graça certa dentro da igreja, mas ela foi ouvir a graça de Deus por outra fonte, e essa fonte lhe ensinou uma graça totalmente corrompida, onde não importa o que você faça, que Deus vai te aceitar do mesmo jeito, como está escrito aqui em Judas. Vamos ler aqui? Judas está escrito assim, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso, deixa eu levantar a Bíblia aqui. Embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então presta atenção nisso aqui que está escrito aqui. Existem pessoas que negam a graça de Deus, que transformam a graça de Deus em libertinagem, né? E libertinagem, ou seja, só porque Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, para levar sobre si a nossa condenação e também para nos libertar do pecado. Ele diz que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a graça de Deus, ela não só perdoa, como ela também liberta. Ela te liberta do poder do pecado. Então, não existe essa história de eu continuo pecando e o sangue de Jesus vai me perdoar. Não. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado e ele te liberta. Como que você vai viver no pecado se você já foi liberto dele? Então, essa graça que ela aprendeu é uma graça totalmente distorcida. Então, existem duas formas de distorcer a graça de Deus. Uma delas é transformar a graça de Deus em libertinagem e a outra é negar a Jesus. O que essas igrejas neopentecostais fazem, elas não incentivam a libertinagem. Eu sei que não incentivam porque eu estava lá e eles não incentivam isso. Mas eles negam a Jesus, que também é uma forma de distorção da graça. Como negam Jesus? Eles não incentivam o conhecimento da graça, da obra de Cristo. Eles dizem que a salvação é por meio do seu esforço e não por meio da fé em Jesus. Eles não pregam sobre isso. Eu nunca ouvi, eu fiquei tantos anos dentro da igreja, eu nunca ouvi um pastor pregar sobre a graça de Deus, a não ser falar mal da graça. Então, quando você não prega a verdade sobre uma coisa, os seus membros da sua igreja vão começar a dar ouvido a outros tipos de pastores e vão ser levados por todo o vento de doutrina. O problema da Andressa foi esse. Ela não ouviu a mensagem correta do evangelho dentro da igreja e ela foi levada por ventos de doutrinas enganadoras. Então, se ela tivesse sido bem alimentada dentro da igreja que ela estava, ela com certeza não estaria dessa forma. Se ela não tivesse aprendido um evangelho de barganha, onde que ela precisava dar tudo para Deus ser com ela, quando na verdade ela deveria ter aprendido sobre o que Jesus fez por ela
e ela amar Jesus, independente se ele vai dar ou se não vai dar alguma coisa, se ele der ou se ele não te der, ele vai continuar sendo o seu Senhor e você vai amá-lo do mesmo jeito. Mas uma igreja que diz que se Deus não mudar a sua vida é porque ele não é com você, infelizmente nós ouvimos isso. Como que você vai provar que o Deus seu é verdadeiro se sua vida está uma derrota? É assim que eles falam. Então, o ímpeto dessas pessoas não é conhecer Jesus, conhecer a palavra, conhecer a verdade, serem transformados no seu caráter. O desejo dessas pessoas é ter sucesso para provar que o Deus delas é verdadeiro. O sucesso não é o sucesso da mudança do seu coração, dos seus pensamentos. O sucesso que eles pregam é o sucesso externo, exterior. O sucesso no casamento, o sucesso na vida financeira, o sucesso nisso, o sucesso naquilo. Eles não falam sobre a graça de Deus. Então, esse é o problema da Andressa. Ela nunca aprendeu a verdade. E porque ela nunca se firmou na verdade, ela foi facilmente levada por todos os ventos de doutrinas enganosas. E ela se corrompeu. Então, você que é pastor de qualquer igreja que for nesse mundo, não se preocupe tanto com a quantidade de vezes que as pessoas vão à igreja, nem com tanto de oferta, de dízimo que elas dão. Se preocupe em colocar essas pessoas, em ensiná-las a verdade, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele veio nos guiar em toda a verdade. Nós temos que ser firmados na verdade. É a verdade de Deus que não vai deixar com que a gente seja enganado pelas mentiras do diabo. Então, se uma pessoa não estiver bem firmada na verdade, ela será levada por todo o vento de doutrina enganosa. Então, o problema dessas igrejas neopentecostais, não só neopentecostais, mas vários outros tipos, são que essas pessoas não se preocupam com o ensino das Escrituras. Elas querem uma oração poderosa, uma ministração poderosa, uma unção poderosa. Elas querem uma solução poderosa. Elas não querem ter uma vida cotidiana com Deus, um andar com Deus simples do dia a dia. Elas querem milagres extraordinários. Elas não querem andar com Deus dia a dia, como a Bíblia fala. Não busqueis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Nós temos que ser pessoas humildes e saber viver uma vida humilde com o Senhor. E não ficar correndo atrás de grandes coisas. Muitos cristãos estão se perdendo. A Bíblia fala que aquele que busca ficar rico, ele cai em várias tentações. Então, o desejo de ficar rico, a cobiça, tudo isso não provém de Deus. Ele disse, não provém do Pai, mas provém do mundo. Nós já temos no mundo, na nossa própria natureza, esses desejos. Os desejos de riqueza, desejos de prazeres, desejos de tudo isso faz parte da natureza humana. Agora, você ir para dentro de uma igreja que incentiva essas cobiças, que faz com que você seja mais cobiçoso do que você já era, não é uma igreja que incentiva você a não se importar tanto com as coisas dessa terra, mas que incentiva você a ter mais e mais e cada vez mais e cada vez mais. Então, o problema da Andressa é que ela nunca conheceu a verdade completa. Ela conheceu meia verdade. E a palavra de Deus diz que o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. Não é em parte da verdade. A parte que Jesus perdoa, ok. Mas a parte que Jesus liberta, você não aprendeu isso. A parte que Deus é Pai, Deus é o dono do ouro e da prata, você aprendeu isso, né? Mas a parte que diz que você tem que viver uma vida humilde, que você não deve correr atrás de riquezas, essa parte você não ouviu. A parte que você vai viver como Cristo, que você tem que ser imitador de Jesus, que você tem que deixar de lado a avareza, a concupiscência, essa parte você não ouviu. Então você só ouviu metade do evangelho. Essas igrejas pregam metade do evangelho, não pregam o evangelho completo. Tanto a igreja que prega hipergraça quanto a igreja que prega teologia da prosperidade estão pregando metade da palavra. Elas não estão falando tudo para vocês. Então procure, ore, peça a direção do Espírito Santo para te guiar para uma igreja onde você vai aprender toda a verdade, que vocês cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que vocês não sejam levados em qualquer vento de doutrina
para que vocês não sejam enganados pelo diabo, nem pelo seu coração e nem pelas doutrinas enganosas que tem no mundo. Então, o problema da Andressa é que ela foi para uma igreja que ensina meia verdade, e meia verdade é uma meia mentira. Então, eu também fui dessa igreja. Não estou falando mal da igreja. Lá eu recebi muitas ajudas, muitas orações de pessoas boas. Só que eu não conhecia a verdade completa lá dentro. Eu conheci a verdade quando eu comecei a estudar as escrituras, quando eu apliquei meu coração ao conhecimento. Aí sim eu conheci a verdade, porque lá você não conhece, eles não falam. Eles não falam toda a verdade para você. Se você ficar comendo só na mão dos outros, você nunca vai ser alimentado. Então, não coloque o seu coração, a sua atenção, tudo em homens. Busque na palavra de Deus, estude a Bíblia com pessoas sérias, verdadeiras, cristãos que ensinam a verdade completa e não só metade da verdade. Você pegou metade, a metade que Jesus perdoa, a metade que Jesus abençoa e a outra metade. Você não aprendeu. Então, o problema da Andressa é que ela foi para uma igreja onde ela aprendeu só uma parte do evangelho. A outra parte ela não aprendeu. E ela foi levada por ventos de doutrinas erradas, porque ela não era firmada na verdade. Porque ela não conheceu a verdade completa sobre Cristo. Então, que a gente possa se firmar na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio da verdade. Não é por meio da meia verdade, mas é por meio da verdade completa, da plena verdade. Então você precisa conhecer a graça de Deus na sua plenitude, não somente a parte, Deus perdoa, não. Deus perdoa, mas Deus liberta. Deus santifica. Deus transforma. Então, aprenda a verdade completa sobre o Senhor e que nós não estamos aqui para ficarmos ricos e que o Evangelho não é para fazer você ficar rico. Nunca foi e nunca será. O nosso Deus pode nos abençoar financeiramente, mas esse não é o alvo do Evangelho. Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse, que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Livrai-vos da avareza. Não se fatigues para seres ricos. A Bíblia fala que você não deve, que há engano das riquezas. Isso é um engano e que muitas igrejas incentivam você a ficar buscando riquezas. Então, quando ela se viu numa situação em que ela não tinha mais o dinheiro que ela doou e nem tinha o emprego que eles deram, ela se sentiu no fundo do poço e se revoltou contra Deus. Então, por favor, não cometa o mesmo erro da Andressa. Procure uma igreja onde você vai conhecer toda a verdade. Toda a verdade. E não se firme, não se apegue ao dinheiro, à avareza, porque isso vai destruir a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amo muito vocês, tá? No próximo vídeo nós vamos falar outras coisas também muito importantes aqui da palavra. Que o Espírito Santo te abençoe, que Jesus te guarde e que você seja também uma luz nesse mundo para iluminar a vida de outras pessoas, tá bom? Que Deus te use muito, em nome de Jesus. Tchauzinho. Eles querem aparecer, eu quero que Jesus apareça. Muitos me condenam com religiosidade, mas não conhecem a graça que eu conheço. Eu conheço o amor de Jesus. Eles pregam a lei, mas vivem na hipocrisia. Eu não sei dos pecados dele, você sabe dos meus e Deus também. Será que Deus se agrada de mim, que sou pecadora e reconheço-me como pecadora? Ou desse religioso, santo, entendedor da lei, muito inteligente? Se Jesus voltasse hoje, você acha que ele ia salvar a pecadora aqui ou o que já está salvo?